Mais uma vez, cordial, feliz sábado a toda a igreja. Que bom que você está no melhor lugar do mundo, que é aos pés do nosso grande Deus e Salvador. E aqui estamos para adorar ao nosso Deus. Agora deixa eu falar com as crianças aqui. Feliz sábado, crianças! Vocês são o que de mais importantes nós temos na igreja. Amém? Crianças, deixa eu perguntar para vocês. Quem de vocês gosta de viajar? Deixa eu perguntar. Quem gosta de viajar? Vocês gostam? Vocês gostam de viajar para um local novo, para um local bonito? Vocês gostam de viajar para, quem sabe, ver o vô, a avó, o tio, um priminho? Quem gosta, levanta a mão. Olha só, sabe que eu também gosto de viajar, crianças? E deixa eu falar para vocês, quando eu era criança, sabe o lugar que eu mais gostava de ir? Para a casa dos meus avós. Quem gosta de ir na casa dos avós? Quem ainda tem os avós, pode levantar a mão. Eu gostava muito, sabe por quê, crianças? Porque quando eu ia na casa da minha avó, ela fazia uma comida que eu gostava muito, que era galinha caipira na panela de ferro. Quem gosta? Olha, eu amava. E ela fazia, sabe de que maneira? No fogão a lenha. Era maravilhoso. Aquilo, sabe, se desmanchando, aquele cheirinho de comida de vó, aquele sabor. Eu sei que já vem água na boca, não vem? Eu gostava, sabe por quê? Não só por causa da comida. Vocês vão pensar que eu só penso em comida, mas eu gostava porque o meu avô, ele saía comigo para passear. Os meus avós moravam bem no interior. Então, sabe o que meu avô fazia? Ele me pegava e me botava na carroça, puxada, sabe pelo quê? Por bois. E a gente ia lá para o meio do mato e ele me mostrava o gado, me mostrava as ovelhas, me mostrava a plantação. E eu amava aquilo tudo. E sabe o que mais eu fazia quando eu ia na casa dos meus avós, crianças? Eu tomava banho, não em piscina, eu tomava banho no açude. Claro, com um adulto supervisionando, mas a gente ia pro açude, se atirava lá e nadava e brincava e era maravilhoso. E aí depois, todo sujo, todo molhado, a gente ia, sabe para onde? Nós íamos pra grama jogar bola. E a gente brincava até não restar mais forças praticamente. E depois descansava e no outro dia eram mais e mais atividades. Crianças, olha só. Assim como a gente gosta de ir numa viagem e a gente se sente feliz em ver amigos, em ver primos, em ver tios, avós, a Bíblia fala que nós também teremos uma grande viagem para realizar. E essa é a maior de todas as viagens. Vocês não podem nem imaginar o quanto essa viagem será algo maravilhoso. E essa viagem é para onde? Quem gostaria de falar para onde que é essa viagem? Para o céu. Essa viagem é para o céu, crianças. Deixa eu perguntar, quem quer embarcar nessa viagem para o céu? Posso ver as mãos? A igreja também. Essa é a maior de todas as viagens. Agora, vamos para a Bíblia? A Bíblia lá em João, capítulo 14, fala dessa viagem. E nós vamos ler agora a respeito dessa viagem especial. João capítulo 14, dos versos 1 até o verso 3. Olha que incrível o que a Bíblia vai falar. João capítulo 14, dos versos 1 até o verso 3. Olha o que a Bíblia diz, crianças. Não se turbe o vosso coração. A Bíblia está dizendo aqui, crianças, não fique com medo, não fique preocupado, não fique ansioso. O texto continua dizendo, creiam em Deus, creiam também em mim. Em mim quem, crianças? Jesus, exatamente. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
O que ele está falando aqui, crianças? Que no lugar que ele foi preparar para nós, quem foi preparar? Jesus. Ele preparou muitas moradas. É como se ele tivesse uma grande casa e ele está preparando um quartinho especial, sabe para quem? Para você. E o texto continua dizendo: se assim não fora, eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar-vos um lugar. Ele reafirma novamente, dizendo: eu vou preparar para vocês um local especial. E o verso 3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém, crianças? Amém, igreja? Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele, sendo Deus, ele deixou o seu trono de glória para se encarnar como homem. O que eu quero dizer com isso? Ele, sendo Deus, sendo Espírito, ele se fez homem. Ou seja, ele nasceu como uma criança. Assim como você, assim como eu, ele nasceu. Você sabia que ele foi orientado pela sua mãe? Jesus foi educado pelos seus pais. Jesus brincava quando era criança. Você sabia? Vocês sabiam, crianças, que Jesus auxiliava nas tarefas domésticas a sua mãe, o seu pai? Crianças, vocês sabiam que Jesus, ele era obediente aos seus pais? Jesus foi uma criança assim como vocês. Mas Jesus era perfeito. E Jesus cresceu, Jesus ficou grandão. E quando ele tinha 30 anos, eu estou chegando nos 30 anos em breve, quando ele tinha 30 anos, ele começou o seu ministério. Sabe quando a Bíblia fala que Jesus, ele pregava, Jesus curava pessoas? Era isso que Jesus fazia no seu ministério. Jesus cuidava das pessoas, Jesus amava as pessoas, Jesus perdoava as pessoas, Jesus acolhia as pessoas. E ao final do seu ministério, depois de 3 anos e meio, crianças, quem lembra o que Jesus fez por mim e por você? O que Jesus fez? Fala aqui no microfone. Se sacrificou por nós. Amém? Jesus, ele entregou a sua vida para nos salvar. E é por isso que nós temos hoje esperança. É por isso, crianças, que a morte, ela um dia terá fim. Quantos já perderam algum amigo ou algum parente querido que amavam? Eu já perdi também. A Bíblia diz, crianças, que por meio do sacrifício de Jesus, nós podemos ser salvos. Você sabe do que nós seremos salvos? Salvos no juízo de Deus. E por que Deus, ele precisa fazer um juízo? Você já parou para pensar nisso? Em crianças, parece que o juízo não é algo que causa medo. Nós seremos julgados por Deus. Isso não te causa medo? Mas eu vou te falar hoje, diretamente para o seu coração. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida, nós não precisamos ter medo do juízo, porque o verdadeiro amor, ele joga fora o medo. Então, no juízo, nós seremos salvos. E Deus, ele vai trazer um juízo, sabe por quê, crianças? Porque não pode existir maldade e sofrimento para todo sempre. Jesus se entristece quando uma criança sofre. Jesus se entristece com a injustiça. Jesus se entristece com a maldade. E ele não quer que a maldade e o sofrimento permaneçam para sempre. Então, ele vai executar juízo para colocar um fim nesse problema chamado pecado. Você sabe o que é pecado? Quem gostaria das crianças de falar o que é pecado? Quem se arriscaria? O que é pecado, crianças? Alguém? Alguém teria essa coragem? O que é pecado? Pedro, vai lá. Tipo, desobedecer para Deus. Exatamente, exatamente.
Pecado é, segundo Pedro, é desobedecer. Perfeito. Quem mais? Pecado é o que nos afasta de Jesus. Muito bem. Por isso que Jesus disse: quem não se tornar como uma criança não pode ver o reino dos céus. Então, pecado é desobediência, pecado é se afastar de Deus, pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que entristece o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, crianças, Jesus, ele voltará para colocar um fim no problema do pecado. E o texto diz que quando ele voltar, ele não vai sozinho para o céu. A boa notícia, sabe qual é? Ele voltará para nos buscar, para que onde ele está hoje, que é onde, crianças? No céu, nós estejamos também. É por isso que essa é a mais extraordinária viagem, que você não pode ficar de fora. Sabe, crianças, imagina viver uma vida longa aqui nessa terra. O que é uma vida longa nessa terra? 90 anos? O que vocês acham? É bastante tempo? É? O meu avô está com 94 e com saúde, amém? Mas se eu perguntar para ele, crianças, vô, já viveu bastante, já está bom, não quer viver mais? Ele não vai falar isso. Porque, crianças, a gente nunca vai aceitar a morte. Então, ele vai nos levar para um local, para um lugar seguro, onde não vai existir pecado, onde não vai haver sofrimento e muito menos morte. É para esse lugar que nós devemos nos preparar para irmos. E eu quero destacar aqui, crianças, algo bem especial. João capítulo 16. João capítulo 16, versos 12 a 13. 16, 12 a 13. A Bíblia diz assim, Jesus falando, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Sabe o que Jesus disse? Jesus falou que enquanto nós estamos caminhando para chegarmos nessa viagem rumo ao céu, quando Jesus voltar, enquanto nós estamos caminhando para chegarmos nessa viagem, Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco. Olha só, crianças, olha que coisa extraordinária. Jesus, ele foi chamado de Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco, porque Jesus estava vivendo entre os seres humanos, estava vivendo entre nós. Mas o Espírito da verdade, ele é Deus em nós. Você sabia que o Espírito de Deus, quando você aceita Jesus como teu Salvador, ele passa a habitar em você? A Bíblia diz que você se torna um templo dele. Que coisa fantástica, não é verdade? Você, um templo onde o Espírito de Deus está morando. E o Espírito de Deus, Jesus disse que ele nos guiaria a toda a verdade, ou seja, em outras palavras, o Espírito de Deus, ele estará nos conduzindo até que nós cheguemos ao momento em que nós viajaremos com Cristo para o céu, para a eternidade. Amém? E agora, nós vamos refletir com a ajuda de uma pessoa especial, que é o Arthur. Arthur, pode vir até aqui. Nós vamos ver agora com o Arthur o que não existirá lá. Acho que esse aqui, Sofia. Isso. O que não existirá lá no céu. O Arthur vai contar para nós. Aqui, Arthur, pode colocar sua Bíblia aqui. Então, Arthur, conta para nós o que não vai existir lá no céu. Conta para a igreja e por que é tão importante, tão especial esse momento. Exatamente. Choro, doença, brigas e tristeza. Tá funcionando? Ah, então tá bom.
Tá. Choro, doença, brigas e tristeza. Posso continuar agora? Lá no céu e na nova terra não existirá mais o pecado. Nós vamos viver em paz. No céu vamos rever nossos queridos que dormiram no Senhor. Quem quiser me acompanhar em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: Repete o verso também. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os homens e mulheres fiéis ressuscitam com um corpo de glória. Você já pensou na emoção de conhecer os heróis da fé de Hebreus 11? Como Abraão e Davi? Será maravilhoso. Mas sabe qual será a coisa mais incrível? Será viver com Jesus. Por isso eu oro e leio a Bíblia. E você? Amém, igreja? Então, lá não vai existir choro, sofrimento, dor e morte, e nós vamos ver os nossos queridos, né, Arthur? Muito obrigado pela sua participação. Irmãos, nós almejamos esse lar eterno. Nós almejamos estar com Cristo. E agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse. E logo mais nós teremos duas participações também. Apocalipse 21. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 21, verso 2. Olha que extraordinária que será a cidade sagrada, a cidade santa. A Bíblia diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, adornada como noiva, preparada para o seu esposo. E o capítulo 21, ele vai falando que a santa cidade, ela será algo que é difícil até de imaginar. Sabe por quê? Os seus muros serão de uma pedra preciosa chamada jaspe. As suas ruas serão de ouro puro. Cada portão será feito de pérolas. Ali não haverá noite, pois a glória de Deus iluminará a santa cidade. Que coisa extraordinária! A cidade é linda e sabe, crianças, que o fato da cidade ela ser com ruas de ouro mostra que aquilo que o ser humano tanto valoriza, que é o poder, que é a riqueza, tudo isso vai ser algo secundário. Nós vamos pisar em cima do ouro, aquilo que o ser humano hoje tanto valoriza, porque a maior riqueza do céu, crianças, sabe qual vai ser? Jesus. Jesus será a maior riqueza do céu. E Apocalipse 21:4, olha o que diz. Apocalipse 21:4, eles enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja o nome de Deus. Agora eu quero chamar aqui a Nicole e a Belle. Elas vão explicar para nós quem é que vai fazer essa viagem. Então, igreja e crianças, prestem bem atenção. Você quer ir para o céu, amém? Agora, quem vai fazer essa viagem? Bom dia, igreja. Feliz sábado. Quem vai fazer essa viagem? Quem vai fazer essa viagem tão especial para o céu? Jesus quer levar todos, mas só vão entrar no céu e morar na nova terra aqueles que amam a Ele de verdade. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 5,17.
alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se aceitarmos Jesus, Ele pode transformar nosso coração agora, para nos preparar para estarmos com Ele em breve. Amém? Feliz sábado, igreja. Quando aceitamos Jesus, temos alegria em obedecer ao que Ele nos pede. Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia em João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso quer dizer que não basta falar que ama Jesus. É preciso obedecer com alegria e seguir mais seus passos. A salvação é um presente que Jesus dá para quem quer viver com Ele para sempre. Você deseja hoje? Amém. Amém, igreja? Você deseja hoje? É o desejo do seu coração se preparar para estar em um lugar onde a morte, a dor e o sofrimento não mais existirão? É o seu desejo se preparar para embarcar nessa viagem em que nós estaremos em um lugar onde tudo que hoje nos causa angústia, medo, ansiedade nunca mais existirá? É o seu desejo morar num lugar em que nós poderemos rever os nossos queridos que dormiram no Senhor? É o seu desejo se preparar para estar num lugar em que nós poderemos conhecer pessoalmente os grandes heróis da fé, homens e mulheres que colocaram o seu nome na história porque foram fiéis e amaram a Deus acima de todas as coisas? Deixa eu te falar algo importante. Não existe nada mais importante que isso. Jesus, Ele declarou: eu vou subir, eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus Cristo em breve voltará. E Ele voltará para buscar aqueles que o aguardaram. E a pergunta é: você está aguardando o Senhor Jesus Cristo? Você anseia vê-lo? Ou a volta do Senhor Jesus Cristo se tornou algo secundário na sua vida? Qual é a prioridade absoluta da sua vida hoje? Como você tem administrado o seu tempo? Agora eu estou falando para você, pai, para você, mãe. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? Se você fez tudo o que estava ao seu alcance. E aqui eu não estou falando apenas de palavras, eu estou falando de atitudes, de exemplo, porque palavras convencem, mas exemplo arrasta. Aquilo que você faz é tão alto que muitas vezes os teus filhos não vão conseguir ouvir aquilo que você fala. Se nós amamos ao Senhor Jesus de todo o coração e entregamos a nossa vida a Ele, como as crianças falaram, nós vamos obedecê-lo em tudo. O que você precisa mudar na sua vida hoje? O que está te impedindo de ter esse encontro com Jesus e subir nessa viagem rumo ao céu? A pergunta que eu te faço é: existe algum pecado acariciado? Existe alguma coisa que você precisa abandonar? Você precisa retornar para os caminhos de Deus? Você precisa decidir se entregar plenamente, sem reservas? O que está faltando? Já passou o tempo em que nós poderíamos deixar a vida espiritual de lado. Mais do que nunca, a nossa redenção está mais perto. Jesus está voltando. E pela graça de Deus, o nosso desejo é que nessa igreja ninguém seja pego desprevenido. Porque nós queremos estar lá, nesse lar eterno. Nós queremos embarcar com Jesus rumo ao lar eterno. Rumo ao lugar onde morte, pranto e dor nunca mais existirão.
Crianças, deixa eu perguntar para vocês, esse é o desejo de vocês? Vocês querem subir com Jesus? Então diga amém bem forte, só as crianças. Amém. Igreja, sob nossa responsabilidade está essas crianças. Hoje eu preguei para elas. O apelo foi para vocês. Porque Deus tem um plano para a vida dessas crianças. E Deus quer usar vocês como instrumentos para conduzi-las aos pés de Cristo. Se prepare individualmente para estar com Cristo quando Ele voltar e para subir para essa viagem. E vocês, crianças, se preparem aceitando Jesus como Salvador e Senhor da vida de vocês. E quando Jesus voltar, vocês vão subir com Ele. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós temos um louvor especial. Enquanto tivermos esta canção, se é o teu desejo subir com Jesus para o céu, eu vou te convidar ao longo da música a se colocar em pé diante da presença de Deus, e ao final eu estarei orando por você. Igreja, vamos orar. Senhor Jesus, querido Deus, amado Pai que está nos céus, diante da Tua presença santa, nós estamos. A Tua palavra é cura, é vida, é salvação para todo aquele que crê. E aqui estamos, Senhor, para confessar ao Senhor os nossos pecados, para reconhecer que necessitamos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nos salva, Senhor, para que quando Jesus voltar, nós embarquemos para a maior e mais extraordinária de todas as viagens, que tem um destino que é o céu. Nós queremos, Pai, passar 1000 anos lá, como a Tua palavra nos revela. E queremos também viver a eternidade nessa terra restaurada. Por favor, Senhor, que as coisas insignificantes deste mundo, Pai, não sejam uma concorrência que nos tire desse lar eterno. Nós clamamos, Senhor, pela vida de cada um que aqui veio. O Senhor entregou a sua vida para salvá-los. E hoje o apelo da palavra de Deus é: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. É hoje, Senhor, que o Espírito de Deus está chamando os teus filhinhos para assumirem um compromisso real com o Senhor, para que todos juntos embarquemos para essa viagem quando o Senhor Jesus voltar. Nós clamamos, Pai, por cada vida aqui presente neste local de culto, por cada família representada, pelos filhos que se desviaram. Nós clamamos, Pai, pelos doentes, pelos fracos, que o Senhor atue na vida de cada um deles. E por fim, Senhor, nós clamamos por estas crianças, que nenhuma delas, Pai, perca também esta viagem, que elas se conservem firmes nos teus caminhos. Dê sabedoria aos pais, aos tios, aos avós, à igreja, para que nós também sejamos exemplos, sejamos um testemunho vivo para que elas almejem estar com Cristo. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, entregamos esse dia, pedimos a Tua bênção, e tudo isso oramos no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, estarei à porta para cumprimentá-los. Agora eu quero chamar os aventureiros e as crianças para a gente tirar uma foto aqui na frente.